Olá pessoal, tudo bom com vocês? Agora eu vou fazer a atividade 4 do mês de outubro comentada, já com as respostas. A gente tem um outro vídeo com as explicações, da intenção de cada uma das questões, do que era para vocês fazerem, e agora eu vou dar especificamente as respostas. Então eu vou fazer já de forma breve, porque a gente já viu as explicações. Aqui, ó, desenhe como você faria para cortar um bolo em 6 pedaços iguais com apenas 3 cortes. Aqui no exemplo a gente tinha um bolo que era para ser dividido em 8 partes com 3 cortes. Então, a gente fazia um corte cruzado em cima, né? Vou mostrar aqui a visão de cima, seria um círculo, eu dividi em 4. E depois eu cortaria no meio, e aí eu obteria esses 8 pedaços. Então, a ideia da gente explorar aqui era os outros andares. Então, aqui no caso do bolo, como a gente está contextualizado com esse exemplo, seria um bolo redondo, que não está especificado, mas a ideia era que a gente pensasse num bolo redondo, porque um bolo quadrado ou retangular seria fácil. Então, um bolo redondo, como a gente dividiria em 6 pedaços iguais com 3 cortes? Vou desenhar o bolo aqui novamente, assim. E a vista de cima, que é o círculo. Então, o que a gente faria? Deixa eu fazer um círculo melhor aqui. Então, o que a gente faria? Um único corte, dividindo esse círculo ao meio, então a gente obteria 2 pedaços. E depois, os outros 2 cortes seriam aqui, separando em andares de mesmo tamanho, tá? Ou seja, para cada andar desse, como eu cortei na metade, eu vou ter metade aqui desse pedaço. Então, 2 pedaços nesse andar, mais 2 nesse e mais 2 no outro. Total, 6 pedaços, tá? Então, eu vou ter 3 pedaços desse lado, 3 pedaços desse, que eu dividi aqui na metade. Essa seria a ideia de 6 pedaços iguais com apenas 3 cortes. Na questão 2, a gente tinha como inspiração essa parte do vídeo, né? E aí a gente transportou para um outro contexto. Então, numa festa, a doceira preparou 300 brigadeiros, 250 beijinhos e 306 cajuzinhos. E esses doces serão servidos em pequenas caixinhas. Quantos docinhos, no máximo, poderiam estar em cada caixinha e quantas caixinhas serão distribuídas? Então, eu tenho que fazer aqui o máximo divisor comum. Eu vou dividir essa quantidade, né, de brigadeiros, de beijinhos e de cajuzinhos em caixas. Quando eu vou fazer essa divisão, eu vou pegar o máximo divisor comum para poder saber qual é o maior valor que eu vou conseguir colocar em cada caixa sem que sobre resto, para fazer uma divisão igual. 300, 250 e 306. Então, no caso aqui, eu vou fazer a fatoração desses números. Vamos dividir todo mundo por 2. 150, 125, 153. Agora aqui, ó, 150, ele ainda é par, é o único número que sobrou que é divisível por 2. Vou marcando aqui, ó, esse 2 dividiu todo mundo. Agora, esse 2 que eu vou colocar aqui vai dividir só o 150. Vai me dar 75. O 125 vai continuar igual, o 153 também. Agora, vamos dividir por 3. Critério de divisibilidade por 3. Ele é a soma dos algarismos do número. Se essa soma for divisível por 3, então o número é divisível por 3. 7 mais 5, 12. 12 está na tabuada do 3, então 75 é divisível por 3. E aí, eu vou fazer a conta
e vou chegar aqui. 75 dividido por 3 vai ser 25. 125. 1 mais 2 são 3. 3 mais 5, 8. Portanto, 125 não é divisível por 3. 8 não está na tabuada de 3. Então, eu só vou copiar o número. 153. 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. Então, 153 é divisível por 3. E ele vai me dar, como resultado, 51. Vou novamente dividir por 3. Por quê? 5 mais 1 é 6, e 6 é divisível por 3. Esse 125 a gente já sabe que não é, porque se não era antes, vai continuar não sendo. E 25, 2 mais 5 vai dar 7. 7 já não é divisível por 3. Então, o único número que eu vou dividir é o 51. 51 dividido por 3 vai dar 17. 125 copio, 25 copio. Agora, próximo número que eu vou escolher primo é o 5. Então, 25 dividido por 5 é 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. E o 17 não dá para dividir, eu copio. Utilizo o 5 mais uma vez. 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. 25 dividido por 5 vai dar 5. 17 eu copio. Utilizo o 5 de novo. 1 eu copio. 5 dividido por 5 é 1. Copio 17. E para terminar, eu uso o 17, que é um número primo, para dividir o 17. E agora nós acabamos. Com esses números que a gente obteve aqui, o único em comum entre esses três é o 2. Então, o 2, ele é o MDC, que é o máximo divisor comum. Ou seja, eu só consigo dividir em duas partes esses três números ao mesmo tempo. Ou seja, a doceira, ela simplesmente vai poder apenas dividir em duas caixas os doces, para que ela obtenha a mesma quantidade. A primeira caixa vai ter 150 brigadeiros, 125 beijinhos e 153 cajuzinhos. Da mesma forma, a segunda, 150, 125 e 153. Não tem mais jeito de eu dividir em porções menores com outras caixas, porque eu não tenho nenhum outro número que seja divisor comum deles. Então, o que o número que é o máximo divisor comum vai me indicar? Nesse tipo de situação, por exemplo, quantas caixinhas eu vou ter. Então, esse 2 é o número de caixinhas. E aí eu tenho que dividir cada uma das quantidades. Então, 300 dividido por 2, 150. 250 dividido por 2, 125. E 306 dividido por 2, 153. Certo? Um comerciante vende balas em pacotinhos, sempre com a mesma quantidade. Ao olhar a quantidade de balas que tinha disponível, percebeu que poderia colocar 8, 12 ou 20 balas em cada pacote sem que sobrasse nenhuma bala. Sabendo disso, calcule o número mínimo de balas que o comerciante tinha. Ou seja, olhando dessa forma, eu entendo que o número de balas que ele tem, então tem lá um monte de balas, mas ele é um número que é divisível por 8, 12 e 20 ao mesmo tempo, sem que tenha sobra. Então, eu vou calcular o máximo divisor comum de 8, 12 e 20. Então, dividido por 2, 8 dividido por 2, 4, 12 dividido por 2, 6, 20 dividido por 2, 10. Mais uma vez, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Mais uma vez para o 2. 2 dividido por 2, 1. 3 não dá inteiro, eu copio. 5 não vai dar inteiro, eu copio. Aí eu vou usar o 3, que é o próximo primo. O 3 dividido por 3 é 1. O 5 eu vou copiar. E vou usar o 5 aqui para dividir este e este
foram os números do meu MDC. Então, o MDC é 4. E o MMC é a multiplicação de todo mundo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Então, nesse caso aqui, eu entendo que o número 120 vai ser um número que, ao mesmo tempo, é divisível por 8, por 12 e por 20. 120 dividido por 8 é 15. 120 dividido por 12 é 10 e 120 dividido por 20 é 6. Então, o meu número total de balas aqui é 120. Toda vez que eu faço a fatoração, eu consigo retirar dela, desse procedimento, os dados de MDC e MMC. Dessa forma, multiplicação, que 4 aqui é 2 vezes 2. Multiplicação dos números que dividem todos os 3 ao mesmo tempo, ou todos os 2, ou todos os 4, 5, depende de quantos números você tiver. Quem dividiu todo mundo vai entrar no cálculo do MDC. Se dividiu, por exemplo, esse 2, só dividiu esse 2, não dividiu o resto. Então, ele não entra para o MDC. O 3 só dividiu esse daqui, o 5 só dividiu esse aqui. Então, nenhum desses entra no MDC. Já o MMC considera todo mundo, simplesmente pegar todo mundo e fazer uma grande multiplicação. E aí, a gente precisa entender o que significa cada um desses valores para poder aplicar na situação correta. Então, aqui, eu sei que eu preciso de um número que seja grande o suficiente para que eu possa dividir em 8, em 12 ou em 20. O que era diferente da situação anterior, que eu já tinha os números grandes e eu precisava dividir eles em partes menores. Tá? Nesse caso, usando o MDC, eu consigo ver em quantas porções menores eu consigo colocar todo mundo. Joia? Próxima questão. Questão 4 é: escreva a fração que relaciona a quantidade de ovos, que está no numerador, vai ser no numerador, com a quantidade de xícaras de farinha de trigo no denominador, para cada uma das 3 receitas. Então, a ideia é quando eu escrever uma fração que relaciona a quantidade de ovos com quantidade de xícaras de farinha de trigo, eu vou botar a quantidade de ovos no numerador e a de xícaras de farinha de trigo no denominador. Então, ovos no numerador são 3, xícaras de farinha de trigo são 2. Para essa receita, ovos são 5, xícaras de farinha de trigo são 2. Para essa receita, ovos são 2 e xícaras de farinha de trigo são 4. Então, essa é a fração em cada uma das receitas que vai relacionar quantidade de ovos com quantidade de xícaras de farinha de trigo. Qual bolo... Questão 5. Qual bolo tem maior quantidade de ovos em relação à farinha de trigo? E qual tem a menor? Então, eu preciso comparar minhas 3 frações. 3 sobre 2, 5 sobre 2 e 2 sobre 4. Então, a princípio, eu tenho 2 frações com denominadores iguais, mas uma terceira com denominador diferente. Eu posso, por exemplo, simplificar essa fração por 2 e por 2. Isso aqui vai dar 1 sobre 2. Dessa forma, com todos os denominadores iguais, eu consigo comparar as 3. Maior quantidade de ovos em relação à farinha de trigo. Então, aqui eu tenho 3 partes de ovo para cada 2 de farinha de trigo. Aqui eu vou ter 5 para 2 e aqui eu vou ter 1 para 2. Então, a minha quantidade maior de ovos é na receita da Rafaela e a minha quantidade menor é na receita da Rebeca.
Rafaela maior, Rebeca menor. Questão 6. Agora escreva as frações inversas à da questão 4, ou seja, aquelas que relacionam a quantidade de xícaras de farinha de trigo, aí vai para o numerador a farinha de trigo, e a quantidade de ovos no denominador. Eu simplesmente vou inverter o que eu tinha antes. Então, lembra, a primeira receita, que era do Ricardo, era 3/2, então agora vai ser 2/3. A receita da Rafaela era 5/2, vai ser 2/5. E a receita da Rebeca era 2/4, vai ser 4/2. Nesse caso aqui, a gente também pode simplificar, né? E o que era 1/2 vai passar a ser 2/2. Eu vou dividir isso aqui por 2, isso aqui eu vou dividir por 2, e ser 2/1, que é 2. Marque nas retas numéricas em que posição cada fração da questão 6 deve aparecer. Voltando lá na questão 6, a Rebeca, ela estava com 2/2, a Rafaela com 2/5 e o Ricardo com 2/3. Nesse caso aqui, como a minha reta ia de 0 a 1, eu precisaria completar essa reta numérica até o 2 e marcar a posição 2. Então, eu vou marcar tudo isso aqui. Em que posição que ela está? Nessa posição aqui. Eu não preciso nem pintar o resto, só marcar essa posição. Rafaela, 2/5. Aqui, observa que eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes. E ele tá com, dessa divisão de 5, eu tô na posição 2. Então, eu tô aqui, ó. Só marcar essa posição. Aqui é o 2/5. E aqui, eu vou ter uma divisão já feita em 3 partes iguais. Dessas 3 partes, eu estarei na parte número 2. Então, aqui é o 2/3. Então, o que importa aqui é eu pegar o meu inteiro. No caso de uma fração, eu vou pegar o meu inteiro e vou dividir no mesmo número de partes que o meu denominador me mostra. Aqui eu dividi em 3 partes, peguei 2. Lembrando que são 3 partes iguais, tá? Às vezes pode não parecer muito igual, mas precisa ser igual. 2/5 eu dividi então em 5 partes, estou na segunda. E aqui não é uma fração, isso aqui é um número inteiro. Então, eu tinha um inteiro e mais outro inteiro. Eu completo aqui e marco que eu estou no segundo inteiro. Tá? E aqui a última é: qual bolo tem maior quantidade de farinha de trigo em relação à quantidade de ovos? Então, o que tem a maior quantidade é o da Rebeca. E a menor quantidade da Rafaela. Como eu pensei para resolver essa questão, eu poderia simplesmente ter observado na reta numérica o posicionamento. Quem está mais à direita é maior, quem está mais à esquerda é menor. Então, dessa forma, ficaria assim. A Rafaela tem a menor quantidade, depois vem o Ricardo no meio e, por último, a Rebeca. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a ver a resposta final dessa atividade que eu já tinha feito a indicação de como resolver. E até a próxima!